Agora vamos começar a falar dos clubes, que eu olho para outro monitor, meu caro Pedro Ramiro. E o Atlético Mineiro quer se defender contra a arbitragem do Rodrigo José de Lima, né, árbitro da partida de ontem entre Atlético Mineiro e Palmeiras, utilizando o Gustavo, né, aquele dublador, para falar, viu só, o dublador falou que o Hulk não falou nada. Olha só que grande defesa do Atlético Mineiro, hein? Pois é, Soler, uma boa noite para você, para o Paulo do Vale, para quem nos acompanha. Eu vi até que o presidente do Galo, Sérgio Coelho, deu uma declaração, né? O presidente do Galo é o América Mineiro, é isso então, o Coelho? Exatamente, ele tem o nome do rival, né? Mas ele disse depois, até em entrevista, que o Edinaldo Rodrigues ligou na noite da segunda-feira a ele, disse que tiveram uma conversa sobre a arbitragem, cobrou até a comissão de arbitragem, disse que a arbitragem no futebol brasileiro é tendenciosa, ridícula e preocupante e que o árbitro foi punido em maio, entrou em reciclagem e voltou a ser escalado no jogo mais importante da rodada. É um assunto polêmico, né? Eu confesso que ainda não consegui fazer o julgamento que eu acho correto sobre esse assunto, mas eu acho que o Hulk também podia ter evitado esse tipo de comportamento diante da arbitragem. Você pode gostar ou não do que ele fez, criticar ou não, mas a maneira que o Hulk agiu, eu não acho a mais correta de todas. Aliás, se você pega os jogos da UEFA que a gente tem acompanhado da Eurocopa, e há uma discrepância muito grande entre o comportamento dos jogadores lá na Europa e aqui no Brasil. Por orientação da própria UEFA, e também por parte das seleções, por parte dos treinadores. Talvez isso falte no futebol brasileiro. Agora, que a arbitragem no Brasil, no geral, e não estou falando só desse caso, é horrível, ela é horrível em todos os âmbitos. A arbitragem brasileira é horrível e mal comandada por uma gestão de futebol, como a CBF e pela comissão de arbitragem, que são, para usar o português bem claro, muito incompetentes em boa parte do que eles querem fazer. Agora, você também atrelar isso ao resultado do jogo, vi gente atrelando. O Palmeiras amassou o Atlético. O Palmeiras amassou o Atlético no jogo de ontem, essa é a verdade. E o resultado foi justo. Você pode questionar a arbitragem, você tem todo o direito de interpretar de uma maneira, eu interpreto de outra, mas a bem da verdade, Soler, é que o Palmeiras amassou o Galo ontem. E aí? Fala aí, Pedro. Não, só sobre a expulsão do Hulk, eu tenho uma visão meio romântica a respeito dessa expulsão de ontem. Não pela proximidade do rosto que o Hulk ficou com o árbitro. Quase rolou beijo na boca. Então, mas eu acho que, cara, doa a quem doer, porque amanhã pode ser o seu time. Eu acho que não tem que ser exceção. Tem que ser regra. Sim. Esse tipo de expulsão. O jogador brasileiro, ele acha que ele pode tudo. Nossa arbitragem, ela é horrível, ela é péssima. Ela é horrível, ela é péssima. Óbvio que algumas marcações em campo deixam os jogadores indignados. Mas essa de levar no grito, de pressionar a arbitragem, que o Hulk ele tem um histórico. Ele é um cara chato de fato, que todo jogo ele tá envolvido em polêmica com a arbitragem. São 50 cartões pelo Atlético Mineiro em 195 jogos. Olha isso, então assim, é um número absurdo. Ele tem mais cartões do que assistências. Nossa, pois é. Cara, me irrita, eu sei, a gente fala muito da arbitragem, às vezes eu até não gosto muito porque parece que eu tô defendendo algo que é quase indefensável, que é o nível da nossa arbitragem. Não é o caso, eu não estou defendendo o nível da nossa arbitragem, mas eu acho que o jogador brasileiro, ele colabora pra nossa arbitragem ser ruim. Ele tem a sua parcela de culpa e eu acho que os árbitros eles precisam começar a botar ordem pra, com menos pressão talvez, errarem menos. Então, assim, você mostrou o amarelo pro cara e o cara veio te peitar, porque o Hulk não reclamou, não saiu dando... Pô, cara, ele foi e encarou o árbitro, entendeu? A primeira reclamação que ele toma o primeiro cartão amarelo é porque ele reclamou que o árbitro demorou pra marcar uma falta em cima dele, sendo que ele tava, por enquanto, tendo a vantagem do lance. Ele tava disputando o lance, se ele ganha a disputa com o Zé Rafael, ele teria o campo pra avançar. Então o árbitro deixou, vamos ver se ele vai ter a vantagem. Ele não teve, o juiz parou e deu a falta. Ele foi lá, reclamou, gritou ali com o árbitro e tomou o cartão por reclamação. Só que em nenhum momento ele recua da postura de parar de reclamar. Ele continua reclamando e reclamando de uma forma assintosa, vai pra peitar o árbitro. Como você falou, né? Quase rolou beijo na boca ali, quase encostou a cara na cara do juiz. Não é função
ele é o capitão do time, mas ele não pode fazer isso. Ele pode reclamar de uma forma natural. Falar, pô, demorou pra dar falta, não sei o quê. Não já reclamar gritando palavrão e tudo mais, né? O Atlético afirma que isso não aconteceu, que o árbitro mentiu na súmula, né? Sobre o palavrão que o Hulk teria gritado quando ele recebe o primeiro cartão amarelo. E aí, no segundo, ele começa a bater boca com o árbitro, quase peitar o árbitro. Então ele não foi expulso, ele não toma o segundo cartão amarelo pelo que ele disse, pela reclamação, e sim por continuar afrontando o árbitro, que deu a falta pro time dele. Ele conseguiu tomar um cartão por reclamação de uma falta que foi a favor do time dele. E depois ele continuou reclamando de forma muito assintosa. E aí, quando ele é expulso, ele faz o que é o mais patético, aquilo que jamais poderia acontecer. Que ele começou a cutucar a cara do árbitro, começou a empurrar o microfone na bochecha do árbitro na direção do rosto do cara. Poderia ter machucado o árbitro. E isso você não pode fazer em hipótese alguma. E a arbitragem teve erros. A arbitragem tinha que ter expulsado no final do jogo o Marcos Rocha pela cotovelada que ele deu na boca do Paulinho. E depois o Paulinho agrediu o Marcos Rocha. E aí sim foi bem expulso, mas o Marcos Rocha deveria ter sido expulso ainda no campo de jogo pela cotovelada proposital que ele acertou no Paulinho. Então, realmente foi uma arbitragem confusa, uma arbitragem ruim. Mas, sendo ruim, sendo confusa, não dá o direito ao Hulk fazer o que ele fez. O que ele fez, ele passou realmente do limite. Passou, e assim, quero deixar claro aqui que isso não é uma defesa à arbitragem. Sim. É uma questão de que o jogador brasileiro... Talvez se o árbitro tivesse apitado a falta, o Hulk ia reclamar, que ele ia falar, pô, tô disputando ainda, sim, vou ter sequência. Exatamente. Porque é isso, é uma cultura. O jogador brasileiro, ele tem uma cultura do chilique, do piti, e eu sei que às vezes a arbitragem ela dá nos nervos, de fato, mas o jogador ele colabora para má arbitragem também. Eu sei que pode parecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas o comportamento do jogador brasileiro, porque assim, cara, você vê o futebol muitas vezes na Europa, eu não gosto de ficar muito com esse viralatismo, mas, pô, sabe assim, a falta é a falta, os caras ali, o capitão às vezes esboça uma reação, mas o jogo segue, entendeu? Eles não ficam com essa picuinha, com esse tipo de discussão ali, porque aqui a arbitragem ela é passível à pressão, porque o jogador ele entende dessa forma, eu vou reclamar, eu vou mostrar indignação, porque ele não vai voltar o lance atrás, mas lá na frente ele pode compensar. Então, cara, vai ficar pra sempre assim. Então, assim, se os árbitros não colocarem um basta, um limite, traçarem ali uma linha de aqui você não passa, meu amigo, com relação à sua reclamação mais enérgica, vai seguir da mesma forma. E doa a quem doer. Amanhã, talvez, o palmeirense possa ficar bravo comigo, porque eu vou falar que o jogador do Palmeiras deveria ter sido expulso por uma reclamação mais enérgica, por uma cobrança, por uma encarada. Mas, cara, eu acho que talvez seja o caminho pra gente começar a tentar estabelecer algumas coisas pra melhorar a nossa arbitragem de modo geral e, consequentemente, o nosso futebol, Solé. E querendo ou não, é o que o CNM pede para o árbitro, né? Ele não deixar ter o desrespeito contra a honra dele. Se o cara continuar enchendo o saco, é pra expulsar. Então, o Rodrigo José Lima, né, o árbitro de ontem, é um árbitro fraco, é um árbitro que já teve que passar por reciclagem, um árbitro que já teve problema com o próprio Hulk, né, no Campeonato Mineiro, ele também expulsou o Hulk por reclamação, então é um cara que, querendo ou não que ele tenha sido tendencioso no lance, não que ele tenha expulsado o Hulk por já ter tido problema em outro jogo com o Hulk, mas é isso, ele já vê o cara reclamando, ele cumpriu aquilo que o chefe dele determinou, se o cara te encheu o saco, manda embora. E o Hulk em nenhum momento também ele recuou, em nenhum momento ele não foi pra cima do árbitro. O juiz dá falta a favor do time dele, ele já corre em direção do árbitro pra reclamar que o juiz demorou pra dar a falta. Sim. Então é isso, o Hulk não é santo na história, mas é claro, né, a arbitragem do futebol brasileiro é uma arbitragem que deixa a desejar, mas o Hulk não foi santo. Aquilo que tá escrito na súmula, se você só lê a súmula e não sabe o que aconteceu, você vai achar um absurdo a expulsão. Se você viu o que aconteceu, você fala, pô, o cara peitou o árbitro, foi pra cima do cara e depois foi expulso, ainda ficou cutucando a cara do cara, ficou xingando a mãe do cara. Então, o Hulk pode até pegar uma pena maior, né, do que um único jogo de suspensão, exatamente pela postura que ele teve após
o lance da expulsão. E já que estamos falando desse jogo,